Olá, esta é a aula número 2 para os alunos do primeiro ano do ensino médio. Nós vamos continuar fazendo a correção das questões da ADE, que significa Avaliação Diagnóstica de Entrada. Ela foi realizada presencialmente no dia 7 e no dia 8 de fevereiro, onde foi cobrado dos estudantes as habilidades em matemática, no caso aqui, né, que eu vou corrigir, do ensino fundamental, certo? Então, nós vamos fazer três questões hoje, porque um dos temas a gente vai ter que relembrar bastante coisa. Então, para que a aula não fique muito extensa, muito longa, a gente vai fazer somente três questões, depois a gente recupera o tempo depois aí dessas questões, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos para a questão 5. Esta é a aula 2 da correção da AD. A questão 5 é uma habilidade do nono ano, e ela diz o seguinte, ó, reconhecer as condições necessárias e suficiente para que dois triângulos sejam semelhantes, tá? Então, o que é semelhante em matemática, certo? A característica da semelhança já tem que desconstruir uma coisa, não quer dizer que é igual. Se é igual, é igual, semelhante tem algumas características que são parecidas. E na matemática, para se provar que uma figura é semelhante à outra, a gente geralmente usa dois critérios. O primeiro critério é os ângulos e o segundo critério é os lados. E aí, na questão que foi elaborada na ADE, ele só usa o primeiro critério, que é o critério de ângulo, e nós vamos observar somente o critério de ângulo para saber se a figura é semelhante ou não. Tá? E aí o que diz o critério de semelhança por ângulo? Diz o seguinte, a figura, obviamente, ela tem que ser parecida, tá? E para que ela seja semelhante, todos os ângulos desta figura têm que ser igual, tá? Então, o ângulo, como a gente viu na aula anterior, ele não tem nada a ver com o tamanho do objeto, e sim com a abertura entre duas linhas, tá? Então, eu peguei essa forma geométrica aí, que é um trapézio. Nós não vamos nos preocupar com os lados, e sim com os ângulos dessa figura. E eu coloquei 3 também, por quê? Porque na questão ele só pedia para a gente observar a semelhança entre triângulos, e triângulos, obviamente, como o próprio nome diz, triângulo, né? Tem 3 ângulos, então a gente vai observar somente os 3 ângulos, tá? Então eu peguei aqui a figura, repara que ela está rotacionada, o trapézio, e a gente vai observar se ela é semelhante pelo critério de ângulo, tudo bem? Bom, então o primeiro ângulo aqui tem a medida de 115 graus, e a gente vai perceber que aqui do lado, apesar de estar rotacionado, também tem 115 graus, tá? Os outros ângulos, os dois na verdade que sobraram aí, a gente tem um de 65 e outro também de 65, e na figura ao lado também temos esses ângulos. Então, a gente repara que pelo ângulo é tranquilo de observar, é um dos critérios. Aí a gente percebe que uma é menor, outra é maior, porque é o que eu falei, ela é semelhante, ela não é igual. Se ela fosse igual, ela teria o mesmo tamanho, tá? Então, observando os ângulos já é um critério, mas geralmente nos exercícios assim mais práticos, que esse aqui a D, ela tem, e a P tem questões teóricas, assim, de matemática pura mesmo, tá? Olhando nos exercícios, a gente consegue observar mesmo quando não tem ângulo, se essas figuras são semelhantes. Mas nesse caso aqui a gente observou os ângulos, tá? E eu coloquei aqui uma figura parecida com um trapézio e tal, e a gente observando os ângulos, a gente vai perceber que elas não são semelhantes. E por quê? Pelo critério de ângulo, ela não tem todos os ângulos iguais. Então aqui só para relembrar, esse canto aqui, que forma a gente chama de ângulo reto, tem uma medida de 90 graus, tá? Depois a gente vai dar uma revisada com mais detalhes nos graus, mas o canto aqui tem 90 graus, só para vocês lembrarem.
Então já estou marcando nas duas figuras a medida de 90 graus, para a gente já se acostumar aqui. Então a gente percebe que a primeira figura tem 108,4 graus e não tem, né, nenhum ângulo com essa medida. Nós temos 71,6 e não tem na outra figura correspondente. A gente tem um ângulo aqui que a gente pode considerar que tem a mesma medida nas duas figuras, que é o de 90 graus. Porém, para que ela seja semelhante, precisaria ter, no caso aqui, 4, né? Os 4 ângulos iguais. Então, aqui a gente identifica que essas figuras elas não são semelhantes, porque elas não atendem ao critério ângulo-ângulo, que tem que ter todos os ângulos iguais, tá bom? Dito isso, vamos fazer a questão 5, que tem a ver com a semelhança de triângulos, tá? Então, vou colocar aqui, ó, observe os triângulos apresentados na condição das medidas dos seus ângulos internos. Então, está falando dos ângulos que tem dentro do triângulo. Só para lembrar, todos os triângulos têm 3 ângulos, tá? Então, o primeiro triângulo tem os 3 ângulos com 60 graus. O segundo triângulo tem 2 de 45 e esse daqui que a gente deu uma relembrada lá, que é 90 graus, tá? Mas nem precisaria saber, se identificasse aqui que for igual, daria para fazer sem lembrar essa parte. Bom, a terceira imagem aí tem o ângulo de 90 graus e mais 2 ângulos de 30 e 60. Esse daqui, 3 ângulos diferentes, 55, 85 e 45. E nós temos o último triângulo aqui, o triângulo 5, que tem o ângulo de 90 graus e um de 30, outro de 60. E ele quer dizer o seguinte aqui, ó, ele pergunta o quê? Quais desses triângulos são semelhantes entre si, tá? Então a gente tem que observar pelo critério ângulo-ângulo qual deles que tem o mesmo ângulo. Pode estar rotacionado, igual a gente viu no exemplo, tá? Mas observando aí as imagens, a única que tem as duas, né? No caso aqui que tem os mesmos ângulos é o triângulo 3 e o triângulo 5, tá? Triângulo 3 e o triângulo 5, eles são semelhantes porque tem os mesmos ângulos, apesar do desenho estar rotacionado, está diferente, mas os ângulos são os mesmos. Isso corresponde à alternativa I. Bom, essa aqui é a correta, certo? Bom, não é das questões mais difíceis, mas teria que saber o que é semelhança. Questão 6. Também do 9º ano, esta questão geralmente aprende-se no segundo bimestre, este tema aí, vamos ler. Compreender o processo de fatoração de expressões algébricas com base em suas relações com os produtos notáveis, para resolver e elaborar problemas representados por equações polinomiais, ou seja, que pode ter vários graus, né? Só que é do segundo grau, certo? Lembrando aqui que vocês já estudaram isso no 9º ano. Um dos métodos é o método chamado fórmula de Bhaskara. Para essa questão aqui, eu vou fazer usando outros meios, né? Os meios algébricos ali, expressões algébricas, ou seja, a gente vai usar a letra, só que não necessariamente nós vamos usar a fórmula de Bhaskara para solucionar, porque tem várias maneiras de fazer, então essa daqui nem precisa usar a ideia da fórmula de Bhaskara. Então vamos lá, questão 6. Um grupo de amigos fez uma confraternização no final do ano. Nesta festa, cada amigo presenteou todos os outros com um livro, sendo distribuído ao todo 30. Não é o número de amigos, e sim os livros, né, que foram distribuídos no total, certo? Nem tem 30 aqui, né, na alternativa, mas só para fixar. E aí o que ele quer que a gente calcule? Quantos amigos participaram dessa festa de confraternização? Então aqui, como um pode presentear um amigo e o outro também, a gente tem que ver a ideia da combinação. E o que é a combinação? Ou análise combinatória? E nós vamos retomar esses temas ao decorrer do ensino médio.
é o número de combinações que eu posso fazer para diversas situações. Então, por exemplo, se eu tivesse duas calças e três camisetas, eu posso combinar calça um com camiseta um, calça 2 com camiseta 2 e assim sucessivamente. Quantas combinações daria no total? Se eu tenho duas calças e três camisetas, daria seis combinações. A gente usa o que é conhecido como o princípio fundamental da contagem, tá? Bom, então relembrei isso aí porque aqui a gente vai precisar usar essa ideia, tá? Então, no caso aqui, nós temos um grupo de amigos, uma quantidade que não sabemos, tá? Esse número de amigos eu vou chamar de X, certo? E aí, o que acontece aqui? A gente vai ter que fazer as combinações para ver o número de livros ali que foi distribuído, 30, certo? Então, nós temos um amigo que vai ser combinado com os outros grupos de amigos. Então, esse amigo X vezes a quantidade de amigos que a gente tem. Como um amigo não pode presentear ele mesmo, então diminui uma possibilidade para a segunda escolha. Então pensa lá no seguinte, tem lá um número de pessoas que vai ser presenteadas, né? Então uma pessoa vai lá na frente para falar, meu amigo é fulano de tal. Ela não pode escolher ela mesma, então diminui uma pessoa para a possibilidade, certo? Dito isso, nós vamos fazer x que multiplica o quê? Como vai diminuir uma pessoa, eu não sei o número de pessoas que tem, então vai ficar x, certo? Menos 1. Por que x menos 1? Porque cada pessoa que ela vai presentear uma outra, ela não pode presentear ela mesma, então diminuir um pouco o número de possibilidades. Na verdade, 1, né? E isso, fazendo essa combinação, essa multiplicação, eu vou encontrar o número de livros distribuídos, no caso, foi igual a 30, certo? Bom, existem várias maneiras de fazer isso daqui. A gente poderia aplicar a ideia lá que foi falar na habilidade de produtos notáveis, escrever uma equação de segundo grau e resolver por Bhaskara, soma produto e assim vai. Mas como tem as alternativas, então facilita um pouco a resolução desse problema. Por quê? A gente vai ter que substituir um dos números que tem na alternativa no lugar de x e, fazendo a multiplicação, tem que dar igual a 30. A única alternativa que isso acontece é o x igual aqui, número x igual a 6, tá? Vou fazer aqui embaixo aqui só para vocês verem que é aqui bate. Então, o x aparece duas vezes, eu vou substituir o 6 duas vezes. Então, vai ficar 6 vezes, abre parênteses aqui, porque tem que diminuir 1, né? Por isso que eu coloquei entre parênteses aqui. Então, vai ficar 6 menos 1 igual a 30, certo? Vou resolver primeiro o parênteses aqui, né? Então vai ficar 6 vezes 5 igual a 30. Isso implica dizer que 6 vezes 5 é 30, então vai ficar 30 igual a 30. Tudo bem? Então a única alternativa que vai bater certinho o número 30, que não é o número de amigos e sim o número de livros que foram distribuídos, é a alternativa B, que é 6 amigos, tá bom? Então, uma questãozinha um pouco mais difícil aí, que teria que saber algumas habilidades aí da matemática, certo? Bom, continuando aqui, nós vamos fazer mais uma habilidade do nono ano. Geralmente começa a aprender no oitavo e dá uma elaborada em algumas coisas aí, tal, e aí dá uma aprofundada no nono ano, que é resolver e elaborar situações, problemas que envolvam medidas de volumes de prisma, tá? Cilindros retos, inclusive com o uso de expressões de cálculo em situações cotidianas. Então é uma questão que envolve o tema de volume, que em matemática é um tema de geometria e faz parte do que a gente conhece como geometria plana, ou perdão, espacial. Tá? E para entender os conceitos da geometria plana, que geralmente o diferente é o cálculo de volume, nós usamos os temas da geometria plana, tá?
que basicamente para você entender ou calcular a ideia do volume, você precisa saber o que é área, tá? Então eu vou explicar o que é área primeiro, pegar alguns exemplos aqui para vocês poderem calcular também a área, tá? E aí depois a gente tenta fazer o volume. A problemática dessa questão aqui é que pediu o volume de uma forma geométrica que geralmente a gente não tem assim, não é comum no dia a dia, que é o trapézio, que eu coloquei lá no começo da aula, falando sobre o trapézio lá, e aí vocês entenderam a ideia de semelhança, tá? Então, para saber o cálculo da área, no caso aí do trapézio, a gente precisa relembrar algumas outras figuras para poder entender a dedução da fórmula que calcula a área do trapézio e aplicar esta ideia para um problema, uma situação, um problema aí. Bom, então vamos devagar e sempre, que essa daqui vai demorar um pouquinho mais. Então eu coloquei aqui o que é área, tá? Então quando a gente fala em área em matemática, a gente quer saber o espaço que cobre uma determinada superfície. Então eu coloquei aqui um exemplo de um campo de futebol. Então assim, se eu conseguir calcular esse espaço aqui, que é um retângulo, certo? Que forma o campo de futebol, eu sei qual é a área ocupada pelo campo aí, no caso do campo de futebol. E as unidades que a gente usa para o cálculo de área, eu coloquei algumas, tem mais, depende do exercício, mas essas são as principais, que é centímetros quadrados, metros quadrados ou quilômetros quadrados, tá? Depois nós vamos ver, fazendo alguns exemplos de cálculo de área, por que essas unidades têm essa medida elevada a 2, igual eu coloquei para algumas aqui, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, eu vou relembrar com vocês o que é a área, tá? Coloquei algumas formas geométricas, aí eu aconselho vocês a anotarem para vocês poderem lembrar, certo? Então eu coloquei aqui um quadrado 3 por 3, certo? Matemática pura mesmo, sem aplicação de problema. E aí eu dividi esse quadrado aqui em quadrados menores, cuja medida é 1 por 1, certo? E aí a gente fala que cada quadradinho desse daqui tem 1 centímetro quadrado, tá? Por que centímetro quadrado? É o número de quadrados que a gente tem aqui, certo? Para poder calcular o espaço dessa superfície, que a gente vai chamar de área, eu vou colocar o A aqui, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ter que contar qual é o número de quadrados que tem aqui dentro. Por isso que a gente chama a unidade de área de centímetros quadrados, nesse caso aqui, né? Seria o número de quadrados que a gente tem dentro desse objeto, tá? Você pode contar um por um, mas a maneira mais fácil é pegar as medidas da lateral e multiplicar, fica mais fácil de contar, não é? Então a gente faz 3 centímetros vezes 3 centímetros, afinal o quadrado tem que ter os lados iguais, então a gente chega aqui 3 vezes 3 é igual a 9, e centímetros vezes centímetros, como centímetros aparece duas vezes, fica centímetros quadrados, tá? Então todas as unidades de área, ou seja, vai ser o número de quadrados que eu vou colocar dentro de uma superfície, vai ter essa unidade centímetros quadrados como área, tá bom? E a fórmula que geralmente você vai ver nos livros aí e tal, eu já vou colocar aqui porque a gente vai ter que deduzir fórmulas também aí para o exercício. Geralmente a gente encontra essa medida da lateral aí do quadrado como A, e aí tem que fazer a segunda potência, não é? Igual no caso aqui eu faço 3 elevado a 2, dá o próprio 9, tá? Bom, próxima, o retângulo. Também dividi esse retângulo como quadrados menores de 1 por 1, né, 1 centímetro quadrado, e a mesma ideia, o mesmo princípio, contar o número de quadrados que cobrem toda essa superfície, tá? Então a mesma coisa, eu vou colocar aqui ó, a área seria 5 centímetros vezes 2 centímetros, né? Como que ficaria a área desse retângulo? 5 vezes 2 dá 10, certo? Centímetros vezes centímetros vai ser centímetros quadrados, que aparece duas vezes, tá bom? A fórmula que geralmente a gente vai encontrar, essa medida aqui de baixo,
a gente chama de base, então vai ficar o B, que abrevia a base, vezes a altura. A gente usa a letra H como referência de altura. É muito comum em física, em matemática, usar o H como leitura. Provavelmente é pela escrita antiga, né? Que tinha aí dos livros e tal, com o H no início da altura, tá bom? Então, muito comum usar o H como simbologia da altura na matemática. Nós vamos continuar usando os temas dessa maneira. Bom, agora do triângulo, tá? Então, para chegar no que a gente precisa, que é o trapézio, a gente precisa relembrar essas daí. Creio que vocês não vão ter muita dificuldade. O triângulo, o que é o triângulo aqui, pessoal? A gente percebe que tem a medida 4 por 3, né? A base e a altura. Se a gente pegar aqui e completar esse triângulo aqui, ó, com um pedaço que está faltando, a gente vai perceber que este triângulo ele pode ser dividido em, na verdade, para chegar em um triângulo, a gente divide o retângulo em dois pedaços, né? Então aqui, se a gente juntar esses dois pedaços aqui, a gente vai perceber que formam um retângulo. E a gente acabou de ver como calcular a área de um retângulo, que é só multiplicar as bases, base e altura, e a gente calcula a área. O que acontece? Essa área, comparada, se fosse um retângulo, e comparada com um triângulo, o triângulo seria a metade da área. Significa o quê? Que nós vamos pegar este cálculo, fazer a mesma coisa que nós fizemos no retângulo, só que nós vamos dividir na metade, ou seja, dividir por 2. Então, vou fazer lá, ó, base, né? Então, é 3 centímetros vezes a altura. Isso é o cálculo que a gente viu que é do retângulo, certo? E aí, no final, nós vamos dividir esse resultado na metade, que é dividir por 2, tá? Então, vou dividir por 2, porque é um triângulo, é metade da área. Bom, aqui dá para simplificar, né, esses dois números aqui, então vai ficar 3 vezes 2, certo? 3 vezes 2 é igual a 6, certo? E aqui no caso vai ser 6 centímetros quadrados, que é o número de quadrados. Lembrando que é a metade, né? A metade da área, tá? E aí o que acontece? Formulando o que a gente acabou de fazer, a gente vai fazer o B, que é a base, vezes a altura que a gente lembrou lá, que é a simbologia do H, certo? Tudo isso dividido por 2, tá? Então, esse é o cálculo da área do triângulo, tá? Que é feito dessa maneira, certo? Bom, aí dando sequência, o que a gente precisaria para fazer o exercício é o trapézio, esse que era o principal, tá? Então já percebe que eu já coloquei o trapézio e no meio aqui eu já fiz a divisão e aí você vai perceber que o trapézio ele é formado por dois triângulos, por isso que eu revisei para vocês o triângulo que ia precisar, tá? Então aqui eu vou chamar de área 1, vou colocar 1 aqui, e aqui a área 2. Então, como que eu calcularia a área do trapézio, tá? A área do trapézio, ela é dada pela soma dessas duas áreas, ou seja, a área do trapézio ia ser a medida da área 1 mais a área 2, tá? Esta que seria a área do trapézio. Vamos dar nome aqui aos bois, né? Então, aqui embaixo a gente chama de base maior, geralmente usa o B maiúsculo, e a base menor. Então, diferente das outras figuras que a gente viu aí, o trapézio ele tem duas bases, tá? Tem base maior e base menor, B maiúsculo e B minúsculo. E do lado a gente tem a altura, né, que é a distância entre essas duas bases. Como a gente está fazendo aqui sobre o triângulo, eu vou colocar aqui duas medidas, né? Vou colocar essa daqui, ó, que vai ser a altura do triângulo referente à área 1. Vou colocar o H aqui, certo? E aqui também do lado eu vou ter a outra altura. Consequentemente, dá para perceber pelo desenho que eu fiz, né? Tá meia boca, mas dá para perceber que a altura é a mesma, né? Certo? A distância aqui entre essas bases são a mesma. Como eu usei H lá do outro lado, aqui também eu vou usar o H, certo?
Bom, aí agora o que a gente vai fazer? A gente vai tentar formular isso aqui para poder calcular a área do trapézio, tá? Então vamos lá, vamos devagar. Então eu vou colocar aqui o A, vai ser igual a área 1, como é um triângulo, base maior, né, o B maior, vezes o H dividido por 2. Acabamos de relembrar do triângulo, né? Então vai ficar B vezes H, tudo isso dividido por 2, que essa é a área do triângulo A1, certo? Mais a área do triângulo A2. O que vai mudar no triângulo A2? É só o B aqui que é a base, né? Então seria a base menor vezes a altura, também dividido por 2 porque é um triângulo, tá? Então vai ficar assim, ó, B, certo? Vezes o H. Tudo isso dividido por 2, tá? Tranquilo até aqui? Bom, aí nós só vamos ajeitar a fórmula para que ela fique mais reduzidas, mas a gente poderia fazer assim. Mas o que nós vamos fazer? Nós vamos observar aqui o que tem em comum, o que é diferente na forma. O que é comum aqui? A gente vai perceber que o 2, que está na parte de baixo, é comum, então não preciso repetir ele duas vezes, ou colocar ele uma vez só, tá? E o H também, né? E tirando na parte de cima o H aqui, o que sobra? Sobra, eu vou colocar entre parênteses aqui, tá? Sobra o B mais o Bzinho, né? A base maior mais a base menor, vezes a altura, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu dei uma reduzida na fórmula que está lá em cima. O B aparece, o B maiúsculo e o mais e o B minúsculo aparece uma vez, só que tanto o H quanto o 2 aparece duas vezes, não é? Então eu coloquei ele uma vez, isso em matemática a gente chama de colocar em evidência. Se eu multiplicar isso aqui, eu volto na parte de cima, e essa parte de baixo aqui é uma redução do que está escrito lá na parte de cima, tudo bem? Então, quando falar de área de trapézio, independente do trapézio, tá? A gente vai aplicar esta fórmula que eu acabei de fazer a dedução com vocês, usando desde lá do quadrado até o trapézio, até chegar na fórmula do trapézio, tá bom? Então marca aí, porque nós vamos precisar para fazer o exercício, o próximo exercício. Mas antes disso, vamos dar uma lembrada no que eu falei para vocês, que é a ideia do volume, que é o tema da questão 7, tá? Então eu coloquei aqui as unidades de volume do lado. Repara que é um pouquinho diferente, a gente está falando em centímetros cúbicos, metros cúbicos, mililitros e litros. Essas são as principais, tá? E a gente percebe que a ideia agora é diferente, é centímetros cúbicos, né? Não é mais centímetros quadrados. Então eu coloquei aqui do lado, eu sempre uso essa imagem aqui do cubo mágico, tá? E aí, o que a gente percebe aqui? Que aqui tem 3 quadrados menores. Então, se eu colocar 1 centímetro para cada quadradinho desse, então aqui a parte da lateral terá 3 centímetros. A mesma coisa aqui, 3, certo? E a altura também 3. Então, a gente percebe que a parte de baixo é um quadrado, certo? E a altura também aqui, dentro do quadrado final, é um cubo. Como que eu vou calcular o volume? O que é calcular o volume? O volume é a gente calcular o número de cubos menores que a gente tem aqui nesse desenho. Então, tá vendo? Aqui tem um cubo, aí assim sucessivamente tem outros, tá? Lembrando que essa imagem é 3 dimensões, não está aparecendo todos os cubos. Como que a gente faz para contar todos os cubos, inclusive os que a gente não está conseguindo ver na imagem? Basta a gente multiplicar as 3, né? As 3 medidas. Então, a gente vai fazer 3 centímetros vezes 3 centímetros, certo? Isso aqui, só para lembrar, é a área do quadrado, tá? Vezes a altura, o tamanho aqui, né? Então, 3 vezes 3 vezes 3 vai dar 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3 é igual a 27. Então, a gente tem 27. E repara que os centímetros, ele aparece 3 vezes. Então, agora a gente vai usar centímetros o quê? Centímetros cúbicos, que é a ideia de volume aqui, tá bom? E aí tem as conversões, que são geralmente feitas para unidades que a gente conhece, mililitros ou litros, tá? Mas, de uma maneira geral,
Como que é calculado o volume de um recipiente? É a gente fazer a área da base, certo? Por isso que a gente deu uma lembrada na área, então a área da base, tá? Vezes a altura, certo? A altura desse recipiente. E só para lembrar, antes que eu esqueça de falar, né? O volume em matemática é a gente calcular o quanto que esse objeto suporta de algum líquido, né? Quanto de espaço que tem dentro de um objeto em três dimensões, tá? Agora a gente está falando em três dimensões, certo? Então, não mais a geometria plana, e sim a geometria que é conhecida como geometria espacial. Bom, ufa, revisado tudo isso, agora a gente vai tentar fazer a questão 7, que tem a ver com essa ideia de volume. E repara que tem a ideia do trapézio aqui, depois a gente vai fazer e vou explicar para vocês o que é um prisma também, superficialmente aí, tá? Porque é muita coisa para lembrar em uma aula só. Emanuel comprou um novo recipiente para disponibilizar água aos animais de sua fazenda. Esse recipiente possui o formato prisma reto trapezoidal. O que significa isso? Que é um trapézio. Então aqui na parte daqui, ó, aqui, isso aqui é um trapézio, tá? Que a gente acabou de relembrar, né? E aí a gente percebe que aqui na parte da frente também é um trapézio. E aí, em matemática, quando a gente consegue observar que a parte de cima de um objeto 3D e a parte de baixo desse mesmo objeto tem a mesma figura, ele é chamado do grupo de prismas. E a parte lateral, né, a parte lateral desta imagem é formada por retângulo, né? Então, para ser um prisma, ele precisa ter a parte de cima e a parte da lateral igual e a parte de cima, a parte da superfície, a parte da base igual e as partes da lateral também a mesma coisa, tá bom? Então isso que é chamado em matemática de prisma, certo? Bom, aí aqui do lado a gente tem uma conversão que vai precisar fazer. Eu não falei muito sobre a conversão, porque no dado já deu aqui que 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. É fácil chegar nessa relação, mas como o exercício já deu, então eu não vou fazer, porque a ideia aqui é a gente calcular o volume somente, tá bom? Então aí, dito isso, ele quer saber qual é a capacidade desse recipiente em litros. Então a gente vai ter que usar aquela conversão que está ali do lado, tá? Bom, eu coloquei a imagem aqui só para ficar mais fácil para relembrar as medidas e a gente viu que o volume, certo? O volume ele é dado pela área da base vezes a altura, tá? Igual a gente fez lá no cubo, certo? Então vou colocar aqui de novo já para a gente poder lembrar, né? Então a área da base, tá? Vezes a altura. No desenho, não sei se vocês conseguiram observar, mas o recipiente em questão ele está deitado, né? Ele está deitado aí, e aí a área da base vai ser esse trapézio que eu marquei lá para vocês. Então vamos lá, como é que se calcula a área do trapézio? Vou colocar a formulazinha aqui, ó. Então vai ser B maiúsculo, que é a base maior, mais a base menor, vezes a altura do trapézio. Tudo isso dividido por 2, igual a gente viu lá que vem da área do quadrado, ou perdão, do triângulo, né? Por isso que tem um 2, e vezes a altura desse objeto.Essa altura aqui eu vou usar o H maiúsculo, tá? Porque tem dois Hs aqui, né? Esse H aqui é a altura do trapézio e esse H é a área a medida da altura, tá bom? Substituindo os valores, então vai ficar o seguinte, vai ficar assim, ó. O B maiúsculo, que é esse daqui, ó, o 0,9, certo? 0,9 metros, então vou colocar aqui, abrir parênteses, né? 0,9 metros, mais o B minúsculo, que é esse número aqui, ó, certo? A altura menor. Então vai ser a base menor, então vai ser 0,5 metros vezes a altura, que é esta medida que está aqui
informando aqui no desenho aqui que é a distância entre as duas bases. Então seria 0,5 também metros. Repara que o valor aí já aparece 3 vezes, né, a medida metros, então consequentemente nós vamos ter o valor aí em metros cúbicos, tá? Depois que a gente fazer todos os cálculos. Vamos dividir isso aqui tudo por 2, lembrando que é por causa da área do triângulo. E vamos fazer vezes a altura maior, que seria a única medida que está faltando aqui, que é essa daqui, que é 2 metros, tá bom? Então vou colocar aqui o 2 metros. Já para facilitar um pouquinho aqui, como eu estou multiplicando e dividindo por 2, já vou simplificar isso aqui. Então, vai ficar aqui 1, né? Bom, vamos somar aqui primeiro, 0,9 mais 0,5. Quanto que dá? 90 centavos mais 50 centavos vai dar R$1,40, né? Então, vou colocar aqui, ó, R$1,40 metros vezes 0,5, certo? Então, vou colocar aqui 0,5 metros vezes... Vou colocar esse 1 aqui, tá? 1 metro aqui, tudo bem? Multiplicando por 1 vai dar ele mesmo, mas vou fazer aqui a continha aqui do 0,5 vezes 1,40. Então, vou pôr aqui 1,40 vezes 5 somente, aí eu vou contar 3 casas para colocar a vírgula, certo? Só para ficar mais fácil aqui de fazer. 0 vezes 5 dá 0, 0 vezes 20 dá... 0 vezes 4 dá 20, sobe 2. 5 vezes 1 dá 5, com o que subiu lá, mais 2 vai ser 7. Então aqui daria 700, como a gente precisa contar duas casas do 40 centavos e mais uma aqui do 50 centavos, eu coloquei só por 5 só para ficar mais fácil. Então isso aqui vai dar 0,700 metros, o que? 1, 2, 3, né? Metros cúbicos, multiplicando por 1, vai dar o próprio número. Então, o volume em metros cúbicos seria 0, eu vou pôr todos os zeros aqui, 0,700 metros cúbicos, porque o metro está aparecendo 3 vezes, tá? Só que a questão, ela não pede o volume em metros cúbicos, tá? Ela pede em litros, e lá no começo foi dado que 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Então, para que a gente converta isso aqui em metros cúbicos para litros, basta a gente pegar esse número, o 0,700, e multiplicar por 1000 para poder fazer essa conversão, porque a cada metro cúbico é 1000 litros, tá? Bom, pelas alternativas já dá para saber qual que é, tá? Porque a única que está parecida com o valor aqui é a alternativa A, mas como que a gente faz aqui o cálculo sem precisar montar, né? Basta contar o número de zero, vai ser o número de casas que a vírgula vai andar para a direita, no caso da multiplicação, né? Então eu vou contar aqui 3 casas para poder colocar a vírgula. Então, porque são 3 zeros. Então, aqui vai ser o 0,700 vezes 1000, vai dar 700, tá? Isso é 700 litros, que corresponde à alternativa A, tudo bem? Bom, então foi isso para a aula de hoje. Foi uma aula bem puxadinha aí, né? Assiste os vídeos de novo aí, se for o caso. Principalmente essa parte de geometria, envolveu muitos temas da matemática, tá? Espero ter ficado claro o que eu quis passar. E caso tenha ficado alguma dúvida, você pode tirá-las através do chat lá do Centro de Mídia, no horário das 10h30 às 11h20 de segunda a quarta-feira. Segunda a quinta-feira, que é o horário que eu estou lá no Recanto, tá bom? E aí, se vocês também quiserem usar o grupo de WhatsApp também para tirar as dúvidas, fique à vontade, a gente vai tentando atender na medida do possível, tá bom? Um abraço a todos, até!